Bem, hoje nós vamos tratar do poder constituinte originário. O que é que a gente pode considerar enquanto poder constituinte originário, né? É uma força política, certo? Que se funda em si mesma. O que seria uma força política, portanto, que se funda em si mesma, né? Ela, na verdade, estabelece as bases organizacionais da comunidade política. Então é importante que a gente tenha em mente uns aspectos que são bastante significativos no estudo do poder constituinte originário. Um aspecto que jamais pode ser esquecido, certo? É que o poder constituinte originário, ele antecede qualquer norma jurídica, qualquer normatização jurídica, certo? Então, não existe norma anterior que serve de baliza para o poder constituinte originário, certo? Um outro aspecto também que é bastante relevante é que o poder constituinte originário, tá? Ele vem, pelo contrário, estabelecer uma ordem jurídica, certo? Que vai servir para inaugurar exatamente, né, um ordenamento jurídico, e ele, né, o fruto exatamente da atividade do poder constituinte originário, que é exatamente a criação de um documento constitucional. Esse documento constitucional, ele vai servir de parâmetro para fundamento e validade das demais normas, tá? Então é importante que a gente tenha essa noção de que o poder constituinte originário, ele é o responsável pela elaboração de uma nova Constituição. E este novo documento constitucional, certo? Ele é exatamente um documento que vai servir para fins de fundamentação e de validade das demais normas que vão surgir neste ordenamento jurídico, certo? O que eu quero dizer sobre o poder constituinte originário ainda, né? O poder constituinte originário, ele, certo? É um poder instituidor. O que quer dizer isso? Que ele não é instituído por nenhum outro poder, muito pelo contrário. Ele é um poder instituidor dos demais poderes, certo? Então isso é muito importante que a gente venha a ter a noção. Dentre exatamente as atribuições que são pertinentes ao poder constituinte originário, uma delas é exatamente o que? A criação de um novo Estado, né? Então ele tem exatamente esta possibilidade ampla de definir exatamente a estrutura, né, das instituições e dos institutos jurídicos de um novo Estado, certo? Dentro do aspecto jurídico, não há sombra de dúvidas de que ele é o quê? É um novo documento constitucional, certo? E é interessante que essa ideia de poder constituinte originário é uma ideia que não existe de pouco tempo para cá, né? Ele é um poder correlato ao próprio Estado desde as civilizações primordiais, né? Desde tempos antigos. Por quê? Porque sempre houve a necessidade de se pensar, de se conceber exatamente na estrutura do Estado, né? E na fundação desse Estado, na fundação dessa comunidade. Sempre foi preciso pensar na criação da comunidade e se pensar na estrutura de uma comunidade. O que, na verdade, ganhou uma nova conotação foi que, em determinado período, o poder constituinte originário ele passou a ser objeto de uma teorização, né? Então, veja só, quem foi responsável
por uma teorização do poder constituinte originário, certo? Foi exatamente, né, o abade, o francês, né, o Emmanuel Joseph Sieyès, né? Então, o que é que o Emmanuel Joseph Sieyès fez, né? Ele, através de uma obra que talvez nem seja prudente chamar de obra, mas através de um panfleto, né, que ele fala exatamente do poder constituinte enquanto uma ideia de terceiro estado, e eu já explico isso, por que terceiro estado, né? Porque esse panfleto que foi criado pelo abade Joseph Sieyès, né? Esse panfleto, ele estabelecia que o terceiro estado, ele era formado por todos aqueles que não eram a composição nem do alto clero e nem dos nobres, né, que eram aqueles que tinham as benesses no estado e que tinham, na verdade, uma participação ativa, direta, nos rumos do estado. Né? Então esse panfleto foi um panfleto que surgiu às vésperas da Revolução Francesa e que foi, na verdade, um estopim que deflagrou a Revolução Francesa. Então esse panfleto, né, sobre a obra, que é a obra do abade, ele diz o seguinte, que o terceiro estado, portanto, ele era composto sobretudo pela burguesia, que era exatamente, né, a classe que sustentava a produção, a movimentação financeira, industrial, porém, ela não tinha exatamente uma participação política, ela era alijada das decisões políticas, né, no Estado à época, e isso não era interessante para a representação dos seus interesses, né, porque não tinha privilégios e nem tinha, na verdade, participação nas decisões importantes. Então, o que foi feito foi o quê? Uma reivindicação, certo? Para que houvesse, né, uma conformação do modelo de país ou do novo Estado que se pretendia criar com exatamente a oitiva da burguesia ou com a participação dela nesse processo, né, de produção, de inauguração de um novo Estado, de um novo documento constitucional, tá? Então, o abade Emmanuel Joseph Sieyès, ele tem um papel importante, inclusive ele fala de 3 fases, né? 3 fases que você consegue vislumbrar como seria exatamente a participação do terceiro estado, né? Ou seja, não composto pelo alto clero nem pelos nobres, exatamente nessa formação, né? Ou seja, então primeiramente ele diz que a fase inicial era uma fase de reunião dos indivíduos, né? Uma segunda fase era uma fase de reunião e de deliberação, de discussão das ideias entre esses indivíduos, tá? A terceira fase, que já é uma fase que eu posso mencionar de cunho mais prático, era uma fase não só de deliberação e de discussão, mas uma fase de participação, uma fase exatamente em que o terceiro estado ele queria exatamente que sua voz fosse ouvida, tá? Ele queria exatamente que seus componentes exatamente realizassem uma manifestação sobre os assuntos a serem tratados, sobre as bases organizacionais de um Estado que se estava por vir, certo? Então, nesse sentido que você fala de se ter uma voz para se ouvir as necessidades comuns, para se debater essas necessidades comuns, se organizar nesse contexto, né? Não que fosse de uma maneira direta, porque até seria impossível, né, que todos tivessem a possibilidade de participar sobre todos os assuntos, mas que ao menos houvesse uma possibilidade de delegação, tá? Através da qual poucos indivíduos, né, que seriam exatamente os representantes legítimos, pudessem exatamente estabelecer qual o norte que se queria dar, né, qual a estrutura e qual exatamente os institutos jurídicos que seriam prestigiados nessa ideia de um novo Estado que estava
por surgir, certo? Então, é exatamente nessa terceira fase, né, em que há uma organização do corpo de indivíduos por uma Constituição, né? Então, essa Constituição é criada por um poder constituinte, né? E esse poder constituinte, ele tem um titular, né? Num primeiro momento, ele era titularizado por uma nação, né? Hoje já se faz uma leitura mais correta, né? Mais correta, aliás, de que o titular do poder constituinte originário é o povo, tá? Então, o poder constituinte, né, é exatamente o quê? Essa unidade política do povo. E aí, nós já trazemos uma ideia que é exatamente a ideia de soberania, né? Ele é soberano a partir do momento em que ele é capaz de ordenar o próprio destino da sociedade, né? A partir do momento em que, através da Constituição, é possível exatamente se instituir, se estabelecer a estrutura e os poderes constituídos, tá? Então, é importante que essa ideia, né, da titularização do poder constituinte fique bem assente exatamente no raciocínio de vocês, ok? Vamos então à natureza do poder constituinte. Então, natureza do poder constituinte, né? O poder constituinte, ele pode ser explicado por duas perspectivas. Ele pode ser considerado, né, um poder de fato, de natureza essencialmente política, e ele pode ser explicado enquanto um poder de direito, portanto, de natureza jurídica. Existem duas correntes a fundamentar exatamente a natureza do poder constituinte originário. Temos a primeira corrente, que é a corrente jus naturalista, e temos a segunda corrente, que é exatamente a corrente jus positivista, tá? Ok. A primeira corrente, que é a corrente jus naturalista, ela concebe que o poder constituinte originário, ele é um poder de direito, tá? Então ele tem natureza jurídica, tá? Ele se funda, né, em um direito positivo que, para essa corrente, é o direito natural. Então, o direito natural é aquele que estabelece o quê? A ideia de justiça, é aquele que faz jus à natureza humana. Então, ele estabelece o quê? Um direito positivo fundado em um direito natural. Essa ideia, inclusive, é uma ideia fundada pelo abade, né? Joseph Emmanuel Siais, né? Que criou, né, uma teoria geral do poder, né? Uma teoria geral sobre o poder constituinte originário, certo? Exatamente porque que ele considera que é um poder de direito, porque ele, na verdade, está adstrito a alguns limites. Quais são esses limites? Né? Os limites da própria natureza humana, das regras, das leis da natureza humana, os limites da ideia de justiça, que não podem ser suplantados nem mesmo pelo poder constituinte originário, tá? Então, para ele, esse poder que o constituinte originário tem, ele não está acima de tudo, ele está, de certa maneira, vinculado a um direito positivo que, portanto, é o direito natural, certo? Então, veja, ele é um poder que antecede a formação do Estado, isso ficou muito bem evidenciado, tá? Ele tem uma base normativa, e essa base normativa é uma base que lhe dá fundamentação jurídica, né? Porque a base, qual é a fundamentação jurídica? Ideais de justiça e natureza humana. E exatamente ele se afirma, né, enquanto um poder de direito, tá? Então a base normativa é exatamente a fundamentação jurídica, que é através de um poder de direito, e esse poder de direito, na verdade, é representado pelo direito natural.
Dito isso, vamos estabelecer aqui um parâmetro geral e trazer exatamente um trecho, né, do autor Manuel Gonçalves que consegue sintetizar com brilhantismo tudo isso que a gente está falando aqui. Então vamos revisar algumas questões sobre isso. Veja só, se por um lado eu tenho poder constituinte, por outro lado eu tenho Estado. Então o poder constituinte, antes de tudo, é o quê? Anterior ao Estado. Certo? Ele antecede ao Estado, né? Porque é através dele, né? Ele, ao elaborar a Constituição, tá? Essa Constituição vai estabelecer a base estrutural do Estado, certo? Então veja, ele existe, portanto, através da Constituição para organizar o Estado, certo? Organiza através desse documento constitucional. Então, a noção de direito para a corrente justnaturalista é uma noção de direito antes de surgir o Estado. Ou seja, o poder criador, ele já é um poder de direito, ele já é jurídico, tá? E o que é que Manuel Gonçalves, um grande constitucionalista, nos traz sobre isso? E aqui eu peço licença para vocês, né, que eu queria exatamente trazer este trecho de Manuel Gonçalves, assim como ele é. Tá? Então o que é que Manuel Gonçalves fala sobre isso? Ele diz que o poder constituinte originário, ele é um direito que não se resume ao direito positivo. Há um direito natural que é anterior ao direito do Estado e superior ao direito do Estado. Então há um direito natural que é anterior ao direito do Estado e superior ao direito do Estado. Desse direito natural decorre a liberdade do homem de estabelecer as instituições que será governado. Então veja, desse direito natural decorre a liberdade do homem estabelecer as instituições pelas quais ele será governado, certo? Então dessa maneira, o poder que organiza o Estado, certo? Estabelecendo a Constituição, é um poder de direito. Certo? Então, dito isso, eu concluo aqui um pouco sobre essa corrente justnaturalista e vamos agora partir para a corrente justpositivista. Quanto a esse pensamento justpositivista, qual é o ponto central que a gente deve ficar ligado, né? Falando dessa maneira. É o seguinte, essa corrente entende que não existe direito antes da própria existência do Estado. Para essa corrente, o direito só se cria através do Estado. O Estado cria o direito. Então veja só, se o poder constituinte antecede o Estado e o Estado é quem cria o direito, o poder constituinte, ele não possui, portanto, base normativa. Ele não tem exatamente esta fundamentação jurídica que recai sobre ele, né? Ele, na verdade, é composto pelas forças sociais. Tá? Ele é composto exatamente, né, pelos elementos que se revelam através da sociedade. Né? Ele é fruto exatamente do pensamento da sociedade. Ou seja, ele é um poder que a gente pode falar que é metajurídico. Ou seja, ele não se confunde com o próprio direito. Ele não tem base normativa. Ele é um poder de fato. Então, para a corrente justpositivista, tá? O poder constituinte originário é um poder de fato, desprovido, portanto, de base normativa, certo? Então, o que acontece? Esse poder constituinte originário, ele não integra o mundo jurídico. Ele não tem natureza jurídica, certo? Então, nós conseguimos aqui compreender
a corrente juspositivista, de que o poder constituinte originário ele é fruto das forças sociais. Ele não integra o mundo jurídico, ele não tem base normativa, porque ele antecede o Estado, e é o Estado que cria o direito. Já ressalto que esta corrente juspositivista é a corrente que é adotada pelo nosso modelo atual, tá? Mas também não poderia deixar de fazer a alusão nesse momento que existe uma terceira corrente, que é uma corrente híbrida, né, de que reconhece que o poder constituinte originário é um poder de fato e também é um poder de direito. Ele é um poder de fato à medida em que há uma ruptura exatamente com a ordem anterior, com o ordenamento anterior, e é um poder de direito a partir do momento em que há uma possibilidade de se constituir um novo ordenamento jurídico, né? Então, se pode constituir um novo ordenamento jurídico, ele tem um viés jurídico. Mas essa corrente também, que é a corrente híbrida, talvez até uma corrente dentro de uma reflexão nossa mais adequada, ela não é a corrente que é adotada pelo nosso atual sistema. O nosso atual sistema, ele concebe que o poder constituinte originário, ele não tem nenhuma relação, né, com uma base de norma jurídica, né? Ele não é jurídico, ele é apenas um poder de fato, ok? Vamos partir então para o assunto da titularidade do poder constituinte originário.